Bom, queridos, então, mais uma vez, todos bem-vindos. Lembrando que nós temos um chat de perguntas, vocês podem fazer todas as perguntas aí no chat. No final, a gente faz um ping-pong. O que a gente tiver de resposta imediata já vai sendo entregue imediatamente para vocês. Lembrando que a transmissão é feita também por nossos canais de mídia social, Facebook, e você pode compartilhar conforme o Thomas falou. E depois fica gravado no nosso canal de YouTube Mondiale Turismo. Lembrando, aproveitando, hoje é o último dia do Off Week Mondiale, da promoção 2x1 do Clube Med. E então corre lá para você fazer sua reserva e garantir o preço. Você pode vender até amanhã. E amanhã temos produto novo. Pode aguardar, o lançamento é lá no nosso canal do YouTube. Então fique atento, se inscreva, ative a sinetinha para que você seja informado na hora e não perca nada dessa super promoção. Tem coisa muito bacana vindo por aí. Fátima, é com você. Boa apresentação. Eu quero pedir às pessoas para desligar, como de sempre, o microfone e a câmera para poder a gente ter uma boa qualidade na apresentação. Obrigado, Fátima, vai lá. Obrigada, Edson. Antes de mais, quero agradecer a presença de todos que estão aqui hoje e agradecer à Mondiale por esta parceria. Começar só por me apresentar rapidamente. Sou Fátima Alonso, sou a diretora de produto da Unique Tailor Tours. A Unique é um receptivo português, mas que opera a nível do território português e espanhol. Portanto, tudo o que sejam programas temáticos, neste caso de hoje, que vamos falar de vinhos, a gente opera tanto em Portugal como na Espanha. Quando o Edson falou que eu iria falar melhor dos portugueses, como é lógico, tanto num país como no outro existem excelentes vinhos, regiões todas elas diferentes entre si, com características totalmente diferentes. Então, eu sempre aconselho que quando um cliente pretende fazer uma viagem de vinhos em Portugal ou em Espanha, faça uma de cada vez, pois são realidades bem diferentes. Vou partilhar aqui convosco o meu... a apresentação, para começarmos aqui e vocês poderem começar a ver um pouco mais do que é que a gente vai falar hoje. Então, a nível do que é do território de Portugal e Espanha, ambos os países se encontram dentro do top 10 dos melhores destinos vinícolas do mundo, seja a nível de qualidade de vinhos, seja a nível de regiões de vinhos, de oferta de produto, oferta de serviços, wine hotels, portanto, todo aquele tipo de serviço que faz parte de uma viagem cuja temática são os vinhos e que à qual está associado obrigatoriamente a parte da gastronomia e da cultura e da história, né? Porque faz parte, ninguém vem só para fazer viagens para experimentar vinhos. Portanto, os dois países, Portugal e Espanha, estão neste top 10 dos melhores do mundo exatamente por causa deste conjunto de oferta que engloba os vários tipos de serviços que fazem parte do roteiro de vinhos. Nós, na Unique, o que é que nós pretendemos? Trazer o passageiro a conhecer um território ou o outro. Se o cliente quiser conhecer os dois na mesma viagem, também o fazemos, como é lógico. E o que pretendemos é... Desculpa te interromper, Edson. Como existe uma pequena diferença no sotaque do português de Portugal com o português... Fala um pouquinho mais lentamente. Um pouquinho mais devagar, por favor. Aí ajuda as pessoas. Muito obrigado. Tá bom. Então, peço desculpa por estar falando tanto rápido. Vou então tentar me concentrar. Como eu estava dizendo, o objetivo da Unique é vender viagens de experiências. E como vocês sabem, todos que aqui estão presentes, cada vez mais o cliente, quando procura uma viagem, ele procura fazer algo diferente. Algo que lhe traga algum tipo de sensação e que lhe traga memórias futuras, que possa experimentar o que se vive em cada local. E, falando do que são os vinhos, além do que são as degustações dos vinhos, também a gastronomia, a cultura, as tradições de cada local, a história, fazem parte deste conjunto de experiências e emoções que nós vamos transmitir ao longo de cada programa. O que nós pretendemos aqui hoje, nesta apresentação, o que vamos trazer são 3 programas. Um focado somente em Portugal, que é este que vamos começar, outro em Portugal e em Espanha e outro que faz a região sul de Lisboa. Isto porquê? Existem em ambos os países variadíssimas regiões de vinhos, mas estas são aquelas que nós qualificamos como sendo aquelas que têm mais oferta de serviços e para quem não conhece bem o destino,
que possa complementar uma viagem de lazer com uma viagem vinícola. O que é que também nós tentamos ao longo destes programas? Que o cliente viva, que sinta cada um destes programas e cada uma destas regiões. Então, nós sempre iremos tentar que o cliente fique alojado em wine hotels, portanto, dentro das próprias fazendas de vinho. Vamos, como é lógico, fazer visitas e degustações em vinícolas, algumas delas familiares, que são aquelas em que o próprio dono da vinícola recebe o cliente, faz a visita com ele, faz toda a explicação do vinho. Outras já um pouco mais industriais, mas que fazem parte de qualquer visita por determinada zona. Então, irão vir ao longo destes 3 roteiros que a gente sugere, todo este tipo de points que a gente tenta incluir em cada um deles. Começando aqui pelo primeiro, que é um programa de 10 dias em self-drive, portanto, com a possibilidade do cliente dirigir o seu próprio carro de aluguer, mas que nós podemos alterar e colocar um carro com motorista guia para que o cliente vá totalmente à vontade e não tenha que se preocupar, como é lógico, em fazer degustações de vinho e depois ir pegar no carro, né? Porque senão isso pode trazer algum problema ao longo da viagem. E o que nós sugerimos ao longo destes 10 dias é uma chegada a Lisboa, pelo aeroporto de Lisboa, e ficar logo no primeiro dia, como vocês sabem, e muito bem, a maioria dos voos chegam a Lisboa pela manhã. Então o cliente chega logo pela manhã, tira o carro da locadora, vai para o hotel e já fica com o dia livre para explorar a cidade. Nós sempre tentamos que os alojamentos que a gente coloca em Lisboa, ou no Porto, ou em Madrid, em qualquer principal cidade, é que sejam alojamentos bem locais, bem no centro histórico, para que o cliente possa ficar por conta dele e poder sair caminhando por qualquer lado. E neste primeiro dia seria exatamente isso, ele poder ficar por conta para visitar o centro da cidade. No segundo dia, a ideia seria que ele fosse até à costa de Sintra e Cascais, que fica a cerca de 30 km de Lisboa, e que ele aí possa visitar, além da parte da história e da parte cultural destas duas cidades, né? Visitar os palácios de Sintra, as praias, a belíssima vila pescatória de Cascais. Aqui começaria, digamos que, a sua viagem de vinhos, porque aqui iríamos incluir uma visita à adega de Colares, que eu estou aqui colocando aqui o cursor aqui nesta foto, porque Colares é uma das regiões de vinho de Portugal, uma região bastante limitada, com uma produção bem pequena de vinhos, vinhos doces, vinhos licorosos, e que logo neste segundo dia, aqui na região de Lisboa, ele iria fazer uma visita à adega e uma degustação. Depois sugerimos que façam almoços em áreas de praia, ou nas vilas de Sintra. Todo esse trabalho depois é feito pela equipa de reservas da Unique, que quando tem um pedido, ela vai fazer toda esta sugestão de locais para ele visitar, parar e comer. Como não poderia deixar de ser, um jantar com fado na cidade de Lisboa, para terminar aqui o segundo dia. E o fado porquê? Porque é um dos ícones da parte cultural de Lisboa. No terceiro dia, sugerimos então que ele pegue no carro pela manhã e que vá para a região do sul de Lisboa, para o Alentejo. O Alentejo é uma das maiores áreas, digamos assim, de Portugal a nível de produção de vinhos. Quando eu digo maior, é porque Portugal, apesar de ter variedíssimas regiões, a maioria delas são bem pequenas. E as mais conhecidas por vocês aí no Brasil acaba sempre por ser a região do Dão, que é a região centro, a região do Alentejo e a região do Douro. Mas existe muito mais além disso. Por isso que no segundo dia, este dia anterior, a gente colocou a região de Colares, que é uma região menos conhecida. E iremos tentar, ao longo destas viagens, que o cliente possa, efetivamente, conhecer um pouco dessas regiões menos badaladas, digamos assim, e outras já bem conhecidas por quem é conhecedor um pouco do mundo dos vinhos. E aqui, então, estaríamos no Alentejo, na maior região de produção de vinhos de Portugal, e onde, como não deixaria de ser, iria fazer uma visita à cidade de Évora, à cidade histórica de Évora, e depois então terminar amanhã numa das maiores vinícolas da região, que é a Herdade do Esporão. Aqui seria recebido pelo sommelier, faria uma visita a toda a propriedade, que é esta foto que aqui se vê, visita às adegas, provas de vinhos, e terminaria com um almoço de degustação com pairing de vinhos. E no final da tarde, então, regressaria a Lisboa. Quando falamos que no final da tarde regressa a Lisboa, convém lembrar que Portugal é um país bastante pequeno, então as distâncias são curtas, e o cliente volta a Lisboa no final do dia. Porquê? Porque Évora está a 1h30 de carro
da capital, de Lisboa. Então é bem tranquilo ele se deslocar e voltar ao final do dia. No quarto dia, seria então já uma altura de o cliente fazer o check-out, sair de Lisboa definitivamente, pegar no carro e seguir em direção ao norte. E aqui, durante esta viagem, a gente iria aconselhar, como é lógico, uma paragem na cidade medieval de Óbidos, onde tem o Castelo de Óbidos, onde podem fazer degustação de ginginha, passear por estas maravilhosas ruas coloridas, com lojinhas, com aquela sensação quase que paramos no tempo. Muito próximo de Óbidos tem o Santuário de Fátima, para aqueles que querem incluir um pouco da motivação religiosa na viagem, poderiam fazer uma paragem aqui na região do Santuário para atividades, para assistir a uma missa, para almoçar, e depois então da parte da tarde visitar a cidade de Coimbra, a cidade dos estudantes, tão famosa pela sua faculdade, a sua universidade e a Biblioteca de Coimbra. Também aqui nesta região de Coimbra, é a região de centro de Portugal, também ela conhecida pelos seus vinhos. E o que é que nós escolhemos para, como digamos que diferenciador nesta viagem? Ele ficar alojado no Hotel Palácio da Coria, que é um hotel que tem a sua própria vinícola, os seus próprios vinhos, que pertencem também à marca do Palácio do Bussaco, e que tem os seus próprios vinhos, tem as suas vinícolas. E aqui, além de poderem ficar alojados num maravilhoso hotel dos anos 20, teriam uma experiência romântica no quarto, que passa por um banho com sais vínicos, preparado exclusivamente no banho na banheira do quarto dos passageiros, depois seguido de um jantar romântico com degustação de vinhos do próprio hotel. Avançando na viagem, eles sairiam desta região, digamos que central de Portugal. Esta primeira imagem que aqui vemos é onde eles dormiriam na noite anterior, onde teriam a tal experiência de um banho com sais de vinho, no Hotel Palácio da Coria, e que fica bem situada no centro de Portugal. E daqui a gente iria sugerir que eles saíssem para o norte. O objetivo é chegarem à cidade do Porto. Mas pelo caminho existem ainda algumas vinícolas, algumas caves e algumas cidades que devem ser visitadas, como é o caso das Caves Aliança, que são umas caves que conjugam a parte dos vinhos com design e arte, porque além de podermos fazer degustações de vinhos e visitar as adegas, podemos também visitar algumas coleções de arte privadas do dono desta vinícola. Aqui muito perto das Caves Aliança está a famosa área da Mielhada, onde o cliente pode almoçar o famoso leitão da Mielhada, acompanhado, como é lógico, do espumante, que também ele é produzido nesta área de Portugal. E, tranquilamente, ao final da tarde, ele chegaria à cidade do Porto. Estamos falando de uma viagem que, entre sair pela manhã do hotel, fazer a visita das caves, fazer o almoço do leitão, visitar a cidade de Aveiro pelo caminho ainda, estamos falando de uma viagem de 200 km, não chega a 200 km, portanto tem tempo para fazer tranquilamente todas estas paragens até chegar ao final do dia na cidade do Porto. Na cidade do Porto, o que aconselhamos, como é lógico, é que o carro seja estacionado no hotel e depois então que o cliente saia a pé para sentir a cidade. Hoje em dia, nas grandes cidades, como é o caso de Lisboa, Porto, Madrid, Barcelona, uma excelente forma de se conhecer as cidades é através dos tuk-tuks, que são uns veículos elétricos que há muitos anos eram utilizados principalmente na Ásia, na Tailândia, na Índia, e que levam cerca de 4 a 6 passageiros e que hoje em dia são muito utilizados aqui nas grandes cidades da Europa. Então é uma ótima forma de se conhecer os centros históricos quando já estamos cansados de caminhar pelas ruas das cidades e que acabam por, em 2, 3 horas, e por valores que não chegam a 50 euros no total do veículo, acabam por permitir que o cliente chegue àqueles locais que ou ele não conhece, que os carros não chegam e que é outra forma de sentir e de explorar cada uma das cidades. E é o que a gente aconselha aqui no Porto, ele estar por conta dele e descobrir a cidade. E, como é lógico, na cidade do Porto não poderíamos deixar de lado uma visita a umas das caves do vinho do Porto que ficam aqui situadas. Que é esta imagem que vocês aqui veem, destes barcos típicos, que são os barcos rabelos, que eram os barcos que transportavam no passado os vinhos que vinham da região do Douro,
eles eram transportados por estes barcos até à cidade do Porto, para então o vinho poder estagiar nas caves do vinho do Porto. Quando muitas vezes as pessoas dizem o passageiro quer visitar as caves do vinho do Porto, ele pensa que é nessas caves, que é na cidade do Porto, que vai ver as vinícolas, que vai ver os vinhedos. Não, ele no Porto só vai visitar as caves onde são guardadas as garrafas já com o vinho dentro. E depois daqui saem então para exportação. Para visitar todo o processo, digamos assim, do vinhedo, da produção do vinho, de ver todo este processo, ele tem que ir até à região do Douro. Mas já lá chegaremos, porque também neste programa faz parte um dia nesta área do Douro. No sétimo dia, sim. Fátima, aqui é o Leonardo que está falando. Sim. Eu vou ter que sair de assistir essa belíssima apresentação sua, porque eu tenho uma reunião com o pessoal de Madrid. Uma reunião agora. Agradeço muito a sua presença aí, a sua disponibilidade, e vamos fazer muito sucesso com esses roteiros de vocês aí. Pode ter certeza. Vamos sim. Tá bom? Fica à vontade. Muito obrigado, Fátima. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado, El. Então, continuando na nossa viagem por Portugal, depois do cliente já ter visitado a cidade do Porto, o que a gente aconselha é ir até ao norte de Portugal, à região do Minho, e que também ela é uma região produtora de vinhos. E qual é a principal característica do Minho, da região do Minho, onde fica a cidade de Braga e Guimarães, que são nomes que talvez digam algo mais para vocês, é que aqui é onde se produzem os vinhos verdes. É outro tipo de vinho que existe em Portugal e que somente é produzido nesta região do norte. Aqui, além do cliente poder visitar a cidade de Guimarães, de Braga, de Viana do Castelo, o objetivo é que ele vá visitar o Palácio da Brejoeira, que é esta imagem que aqui vemos, que é um palácio do século XVIII, que fica quase na fronteira com Espanha, e é uma das principais marcas de produtoras dos vinhos verdes em Portugal. Ele pode visitar o palácio, visita as vinícolas, os vinhedos, faz degustação de vinhos, e depois então de visitar esta área, ele fica à vontade para visitar a cidade de Ponte Lima, uma cidade magnífica, lindíssima, esta que aqui vemos na foto, com uma ponte romana, muito conhecida internacionalmente pela sua vila medieval, e onde sugerimos aqui um almoço num conceituado restaurante à beira-rio. Pela tarde, ele pode visitar a cidade de Guimarães, também ela uma cidade medieval, e depois então, ao final do dia, regressar à cidade do Porto. Como isto é um programa que nós sugerimos com cargo de aluguer, ele fica com total disponibilidade para seguir o nosso programa ou não seguir. Ele pode visitar estas cidades que a gente coloca aqui, como pode visitar outras que ele tenha outro interesse e aproveitar somente as visitas que nós incluímos ao longo do programa. Nesta noite ele dormiria no Porto e no dia seguinte, então, no dia 8, ele faria uma viagem para o famoso Douro Vinhanteiro, que a gente pode ver aqui nesta fotografia e nesta. São fotografias, esta fotografia aqui do canto inferior direito, é uma fotografia tirada no outono. A gente, na região do Douro, mais ou menos durante o mês de novembro, a gente chama a região do fogo, porque o tom, a cor que têm os vinhedos neste mês de novembro é esta que vocês veem na imagem, dentro dos tons do dourado, do castanho, do amarelo, do vermelho, porque está ficando, as vinhas estão ficando secas, a folha está a começar a cair, então ganha esta cor maravilhosa que parece cor de fogo. É uma das épocas do ano mais bonitas para visitar a região. Assim como que para quem pretende digamos, colocar a mão na massa e ver como é que é todo o processo, sentir o processo dos vinhos, a melhor altura é em setembro, porque setembro é o mês das vindimas. É quando em todas estas quintas, em todos estes terrenos que a gente vê aqui ao longo destas imagens, as vinícolas estão recolhendo a uva e começando todo o processo de produção dos vinhos. Então, o que nós sugerimos nesta região do Douro é que o cliente saia de carro e que vá dirigindo por estas estradas nacionais, por estas maravilhosas vistas, com mirantes maravilhosos, com vistas sobre o rio e sobre os vinhedos. As principais cidades desta área são o Pinhão e a Pesa da Régua, que são as cidades maiores, digamos assim, e com uma grande vertente histórica e cultural, onde podem visitar museus de vinho, têm belíssimos restaurantes, podem fazer passeios de barco, inclusivamente. Então, digamos que são duas das paragens obrigatórias.
Estando no Douro vinhanteiro, como não poderia deixar de ser, a nossa sugestão é que o cliente fique num hotel mesmo, um hotel vínico. Portanto, digamos que uma quinta, uma fazenda, como vocês chamam, uma fazenda de vinhos, onde ele pode sentir e viver toda esta experiência. No dia 9, iríamos deixar amanhã de livre, digamos assim, para ele continuar a explorar esta região do Douro, para ele poder visitar mais algumas vinícolas, fazer mais algumas provas, passear um pouco mais, e então, ao final do dia, ele regressaria à cidade do Porto para, no dia 10, no último dia, ele poder entregar o carro na locadora no aeroporto e terminar a viagem dele em Portugal e regressar ao Brasil ou seguir para outra cidade da Europa. Por regra, este programa, e volto a repetir o que disse no início, qualquer um destes programas são somente ideias do que é que pode ser feito. Tudo isto pode ser alterado, podem ser retirados dias, podem ser colocados mais dias, podem ser colocados motoristas guias, podem ser colocados hotéis de 5 estrelas, podem ser 3, 4 wine hotels, aquilo que o cliente quiser. Isto é somente uma ideia para que vocês tenham material para trabalhar quando o passageiro vos chega na agência e vos diz: eu estou pensando em ir para Portugal ou para a Espanha e gostava de fazer uma viagem de vinhos. Então vocês têm estes programas já feitos, que já têm uma ideia, uma estrutura do que é que ele pode visitar. E depois é trabalhar nele de forma a que fique ao jeitinho do vosso passageiro e que vá de encontro à expectativa dele. Este, em concreto, ele incluía 3 noites de alojamento em Lisboa, uma em Coria com o tal tratamento de vinho no quarto, 4 noites no Porto, uma na região do Douro, um carro de aluguer, visitas e provas de vinho em Colares, no Alentejo, no Minho, no Douro, um jantar de fados em Lisboa, visita nos principais museus e palácios ao longo da viagem, também alguns almoços e alguns jantares naqueles que a gente considera que são os melhores restaurantes de cada região. Mas, volto a repetir, tudo isto é possível de ser alterado. Avançando aqui com outro programa e outro um pouquinho mais curto, que só vamos focar-nos no que é o centro e o sul de Portugal. Portanto, quando a gente fala no sul, a região do Alentejo, novamente, e a região do centro, a região mais próxima de Lisboa. Para aquele cliente que não quer muitos dias na estrada, que não quer estar correndo tanto de um sítio para o outro, quer algo mais tranquilo, este é o programa ideal de somente 7 noites. E também no formato de fly and drive, mas que a gente pode ajustar da forma que ele quiser. Aqui a nossa sugestão é a mesma. No primeiro dia ele chega a Lisboa, tira o carro da locadora no aeroporto e vai para o centro da cidade para poder curtir a cidade por sua conta. No segundo dia, a nossa sugestão é ele visitar a costa de Sintra e de Cascais, o Cabo da Roca, que é o ponto mais ocidental da Europa, visitar o Palácio da Pena, almoçar numa vila, numa típica vila de pescadores na costa de Lisboa e depois, então, de forma a terminar este maravilhoso dia na costa de Lisboa, ele poder visitar uma das mais emblemáticas quintas de produtoras de vinho, que é a Quinta de Santa Ana, que é esta imagem que aqui vemos, que fica junto da cidade de Mafra, onde o cliente pode visitar o magnífico mosteiro e palácio de Mafra, e que aqui incluímos então uma visita e uma degustação de vinhos em privado nesta vinícola. E depois, ao final do dia, então, voltar para Lisboa e ficar com a noite livre. Quando eu digo voltar para Lisboa, estamos falando de distâncias que não chegam a 45 minutos. No terceiro dia, a nossa sugestão é que ele faça o check-out pela manhã e vá diretamente para a área de Évora, para o Alentejo. Para Évora, para poder visitar a cidade. É uma cidade medieval, uma cidade pequena, onde o cliente chega, estaciona o carro e faz toda a visita pelo centro histórico. Também aqui em Évora, e para os mais conhecedores de vinho, é onde se encontra uma das adegas mais conceituadas, que é a adega da Cartucha, a adega que produz o famoso vinho Pera Manca, que quando falamos de passageiro do mercado do Brasil e que é conhecedor de vinhos, sempre nos pedem uma visita a esta adega e com degustação deste vinho em específico. Só que, para aqueles que não sabem, este é um vinho com uma produção muito limitada, anualmente. Em euros, uma garrafa ronda aos 400 euros, comprar uma garrafa deste vinho. E, por ser tão limitada a produção, também as degustações deste vinho nesta adega têm que ser com reserva prévia e também bastante limitadas. Mas é possível fazer-se para aquele cliente que não quer comprar uma garrafa
quase 400 euros, pode sim fazer uma degustação, visitar as adegas, visitar os vinhedos e provar então o famoso vinho Teramanga. Neste dia, depois de eles visitarem Évora e visitarem a famosa adega da Cartucha, o objetivo é eles irem até, digamos que, a região do Alto Alentejo, onde se encontra o hotel Torre de Palma. É um wine hotel, um 5 estrelas, situado no meio de uma fazenda, de uma área bastante grande, de um hotel design, onde o cliente tem adegas próprias do hotel, tem cavalos, tem aulas de cozinha, tem uma série de experiências que ele pode contemplar dentro da própria área onde está o hotel. No quarto dia, o cliente ainda estaria pela região do Alentejo e seria, digamos que, um dia para ele visitar as principais cidadezinhas que ficam aqui nesta área do Alto Alentejo, como é o caso de Estremoz, onde ele sugerimos que visite o famoso mercado de Estremoz, onde ele pode ver toda uma grande oferta de produtos típicos, de frutas, de verduras, de carnes, de roupas, de tudo, de têxteis típicos desta região, passear pelo seu centro histórico a pé, onde sugerimos também que faça uma visita à famosa vila medieval de Monsaraz, que é esta imagem que aqui vemos, que é uma vilazinha medieval que fica no alto digamos que de uma pequena serra e que tem umas vistas fantásticas sobre a planície do Alentejo, onde podemos ver os campos dourados e os vinhedos verdes espalhados pelo meio do dourado da planície, e que é uma vila que tem cerca de 800 anos, toda ela, como vêem nesta imagem, com ruas empedradas, casinhas bem pequenininhas, e onde podemos ter quase a sensação que paramos no tempo. E é também aqui, perto desta vila de Monsaraz, onde a gente inclui no dia de hoje uma experiência de vinhos, à semelhança do programa que vimos anteriormente, na famosa Herdade do Esporão. Novamente voltamos a incluir a Herdade do Esporão, porque é uma referência dos vinhos na região sul de Portugal. O alojamento neste dia seria novamente no mesmo hotel que no terceiro, do dia anterior, que é no Wine Hotel Torre de Palma. Para os mais aventureiros, para o quinto dia, a nossa sugestão seria um passeio de balão de ar pelas planícies. E o que se trata estes passeios? Estes passeios podem sair dentro da propriedade do próprio hotel. São passeios ao amanhecer, por volta das 6, 6h30 da manhã, dependendo da época do ano, e onde durante cerca de 1h30 os clientes têm a oportunidade de viajar em total privacidade, seja só um casal ou um grupinho de amigos, no seu balão, por estas vistas maravilhosas da planície alentejana, com um brinde de champanhe a bordo do balão, e onde no final de cada passeio vai ser servido um café da manhã no meio do campo. E depois, a partir dali, como é lógico, tem o carro aguardando por eles, ou tem o seu motorista, ou a empresa que faz os passeios de balão levam o cliente até onde ela deixou o carro, que pode ser no próprio hotel, que é para eles depois ficarem então com o resto do dia livre para visitar mais algumas das cidades desta região do Alentejo. E é o que acontece depois deste passeio de balão. Nós aqui sugerimos uma visita à Vila de Borba, é uma pequena cidade, quase com um pequeno vilarejo, muito conhecido pelas suas tasquinhas, pelos seus pequenos restaurantes quase que familiares com 4, 6, 8 mesas e por lojas de antiquários. É uma vila bastante tradicional da região do Alentejo. Daqui sugerimos que o cliente vá para a cidade do Redondo, que fica a cerca de 20 km, onde incluímos então mais uma experiência típica da região do Alentejo, que é uma visita a uma herdade, a uma típica herdade do Alentejo. E o que é uma herdade do Alentejo? É um local, uma fazenda, digamos assim, com bastantes hectares, onde dentro do mesmo sítio o cliente pode fazer um passeio em 4x4 e ver desde a produção de azeite, produção de vinho, a produção de porcos pretos, que dão os famosos presuntos ibéricos, né? Poder ver a exploração da cortiça, de qual é a árvore que dá a cortiça, como é que é retirada, como é que é trabalhada, como é que se fazem depois os produtos com a cortiça, e onde no final de uma visita a bordo de um 4x4, de um jeep, não é? Porque são herdades bastante grandes, não dá para ser visitadas a pé, normalmente são passeios de cerca de 1h30 a 2 horas dentro do carro, pela herdade, visitando as várias linhas de produção que a herdade tem,
e onde depois no final, então, por regra, terminam com um almoço que pode ser servido em formato piquenique no meio à sombra das oliveiras, pode ser servido dentro das próprias casas das herdades, algumas delas dentro das casas dos proprietários das herdades. Portanto, tudo isto é possível de se fazer da forma que o cliente pretenda. Imaginem que é um casal que está em lua de mel e pode ser muito interessante fazer, por exemplo, um piquenique, assim com aquela tendência do country chic, na sombra dos sobreiros, que são as árvores que não acortiçam, à sombra das oliveiras, onde ele pode fazer, além do piquenique, ele pode degustar os produtos típicos da região, degustação de azeites, degustação de vinhos e estar num ambiente totalmente calmo e tranquilo na natureza. Depois neste dia e depois desta visita a uma herdade típica do Alentejo, sugerimos então que ele vá novamente para o hotel, para o mesmo hotel onde já esteve as 2 noites anteriores, para relaxar. E no 6º dia, porque estamos chegando já quase ao final da viagem, a nossa sugestão é que ele saia da região do Alentejo e se dirija um pouco mais para norte, mas para norte na região do centro. E para quê? Para ir visitar a região dos Templários. A região dos Templários é a região que normalmente vocês conhecem como sendo Fátima, Tomar, Orém, Óbidos, toda aquela região da zona centro, e onde o cliente tem uma série de pequenas cidades com produtos turísticos bastante interessantes para serem visitados, como é o Castelo de Almorol, este magnífico castelo medieval situado no meio do Tejo, onde o cliente, para aceder até ele, tem que ir num pequeno barco. Visitar Tomar, com o convento de Cristo e o Castelo dos Templários, poder fazer uma paragem em Fátima para assistir a uma missa, por exemplo, poder visitar o Mosteiro da Batalha, que fica logo do lado. Portanto, tudo isto é possível ser feito cerca de 1h30, saindo pela manhã do Hotel do Alentejo e depois aproveitando o dia nesta região centro. E neste dia, a ideia será chegar, digamos que, a um hotel que também ele é diferenciado. É um hotel onde o cliente irá ter uma experiência de uma aula de cozinha tradicional portuguesa, na companhia do chefe do próprio hotel, e onde depois de uma aula de cozinha irá fazer o jantar e ter uma degustação com vinhos. Ainda aqui no centro de Portugal, e antes de voltar para Lisboa, a nossa sugestão passa por visitar, não poderia deixar de ser, as famosas grutas de Miradouro, que são formações geológicas com mais de 100 milhões de anos e que são visitáveis. Estas, neste caso, muito próximas do hotel onde a gente sugere o alojamento no dia anterior. Visitar a Vila Pescatória da Nazaré, conhecida pelas suas famosas ondas de mais de 30 metros e que os surfistas de todo o mundo hoje em dia procuram para passar aqui uns dias e tentar eles mesmos surfar uma grande onda. Também muito conhecida a Nazaré pela pesca, pela venda de peixe seco, como é o caso desta foto que aqui podemos ver de uma típica mulher da Nazaré secando o peixe ao sol para depois poder vender. Visitar a Vila de Óbidos, a Vila Medieval de Óbidos, onde o cliente ao final da tarde pode fazer um chá das 5 dentro do castelo, que hoje em dia o castelo foi transformado num hotel de 5 estrelas, mas onde é possível reservar uma sala totalmente privatizada para o cliente poder fazer aqui um chá das 5. Portanto, fazer uma paragem para um pequeno lanchinho e se sentir como um verdadeiro rei ou rainha dentro de um castelo. E então, depois, ao final do dia, chegar novamente a Lisboa. Quando eu falo novamente ao final do dia, entre Óbidos e Lisboa separam, é uma viagem que não chega a 1h15 de tempo de percurso. Portanto, bem próximo e que o cliente não tem necessidade de ficar correndo entre grandes cidades. No 8º dia, que seria já então o 8º dia, o último, em Lisboa, em horário de terminar, ele entregaria o carro novamente na locadora do aeroporto e terminaríamos os nossos serviços. Mas, como volto a repetir, tudo isto pode ser alterado. A gente poderia colocar mais dias em Lisboa, como poderíamos ir para outras regiões, como é o caso do Algarve, ou para as ilhas, ou para outra cidade da Europa. Neste em concreto, que são os vinhos e a autenticidade, viver e sentir a autenticidade do centro e do sul de Portugal, o que nós incluímos são 3 noites em Lisboa, 3 noites no Alentejo, uma noite em Alvados, que é o tal hotel que tinha aula de cozinha, que fica muito próximo de Fátima, bem na região centro do país. Tratamento VIP na chegada a todos os hotéis, aluguer de veículo. O estacionamento, falando de um programa self-drive, o estacionamento é gratuito nos hotéis, conforme a disponibilidade no momento de check-in, como é lógico.
visitas e provas de vinhos em alguma das adegas pelas quais eles vão passando ao longo do percurso, almoços, jantares, o passeio de balão e o jantar cola de cozinha. Mas, volto a repetir, são somente ideias que podem funcionar para vender aos vossos clientes. Finalmente, e para terminarmos aqui a nossa apresentação de hoje dos vinhos, queríamos trazer algo que pudesse integrar os dois países, Portugal e Espanha. É possível ser feito para quem tem mais tempo, digamos assim, de viagem. Neste caso, são 14 noites, 15 dias. E este programa que nós vamos aqui apresentar, ele é um Luxury Edition. E Luxury Edition porquê? Trata-se de um programa com um carro e um motorista guia, portanto, total privacidade, um carro de alta gama e ficando alojado nos melhores hotéis vínicos que existem, tanto em Portugal como em Espanha, nas suas melhores suítes, fazendo degustações nas melhores adegas, fazendo almoços e jantares nos melhores restaurantes, alguns deles com estrelas Michelin, ao longo da viagem. E o que é que nós iríamos sugerir a um passageiro vosso que se enquadrasse neste tipo de viagem? Portanto, uma chegada por Madrid, na qual nós iríamos colocar um traslado privado aguardando pelo cliente no aeroporto, que o levaria para o centro e depois então no centro da cidade teria um guia local para fazer um passeio, um walking tour de cerca de 4 horas pelo centro histórico da cidade de Madrid e onde no final iríamos terminar com uma degustação de tapas e vinhos típicos nas famosas taperias da cidade de Madrid. No segundo dia seria a altura de fazer as malas e começarmos então a viagem ao longo de outras regiões de vinhos da cidade da Espanha. Aqui o carro e o motorista totalmente privatizados, iriam buscar o cliente logo pela manhã no hotel em Madrid e começariam a viagem em direção à região vinícola de La Rioja, no norte da Espanha. Aqui começaríamos por um tour de tapas na cidade de Logroño, onde iríamos incluir um guia local para que o cliente pudesse conhecer uma das principais cidades vínicas daqui da região do norte e iríamos ficar alojados no famoso Hotel Marquesa Riscal, que fica na cidade de El Ciego, na zona de La Guardia, onde, além de alojamento, iríamos ter uma visita privada às adegas, provas de vinhos em privado e um jantar no exclusivo restaurante do próprio hotel. No terceiro dia, faríamos o check-out pela manhã e com o nosso carro e com o nosso motorista guia, começaríamos então a fazer a viagem no sentido de Ribera del Duero. Portanto, o segundo dia seria a região de La Rioja e o terceiro dia já iríamos para Ribera del Duero. Aqui iríamos visitar, digamos que o expoente máximo do que são as adegas desta região, que são as bodegas cuevas. As bodegas cuevas são o quê? São adegas que foram escavadas há séculos no subsolo, portanto são adegas subterrâneas, algumas a mais de 200 metros de profundidade, onde sempre se conservou o vinho e que hoje em dia foram todas elas recuperadas e onde se pode visitar as adegas, fazer as degustações, algumas delas têm restaurantes mesmo no subsolo e é o que nós pretendemos que o cliente visite nesta região de La Guardia, são estas bodegas típicas. Ao longo da viagem, e porque faz parte do percurso ao longo dela, iríamos visitar a famosa e deslumbrante Catedral de Burgos e quando chegássemos então à zona da Ribera del Duero, chegaríamos ao hotel escolhido para o dia de hoje, que é o Hotel Monasterio de Valbuena, que é este que podemos ver aqui na imagem, e onde dentro da própria propriedade do hotel é possível fazermos uma visita em 4x4, em Jeep, com total privacidade com o sommelier, com degustações de vinhos, de queijos, de azeites, de presuntos ibéricos e visitar, no fundo, aquela que é uma das maiores plantações de vinhos de toda esta área da Ribera del Duero, com a vantagem que o nosso próprio hotel está localizado dentro desta área de plantação e podemos sentir o cheiro e vivenciar este produto de vinhos nesta região espanhola. No quarto dia, sairíamos da região de Ribera del Duero e subiríamos em direção à cidade de Salamanca. Isto sem passar primeiro pela famosa cidade também ligada aos vinhos, a cidade espanhola de Peñafiel, cujas paisagens são um pouco já semelhantes às do Douro, em Portugal,
porque aqui esta área já é atravessada pelo Rio Douro. Portanto, os vinhos já têm características muito semelhantes às do Douro em Portugal, e onde iríamos visitar algumas adegas e um museu do Castilho de Salamanca. A caminho de Salamanca, melhor dizendo, poderíamos visitar ainda a cidade de Tordesilhas, a famosa cidade de Tordesilhas, onde se assinaram os famosos tratados entre Portugal e Espanha há cerca de 5 séculos atrás, para quem gosta de história, e para uma pequena visita a pé pela cidade, e depois então fazermos o check-in num wine hotel também, que é a Hacienda Zorita, que é esta que aqui podemos ver nesta imagem, que fica situada a cerca de 15 km da cidade de Salamanca, e onde o cliente, uma vez mais, pode sentir e vivenciar o que é a experiência de um wine hotel, e com um jantar incluído no próprio. No quinto dia, deixaríamos a manhã livre para que o cliente pudesse sair à descoberta um pouco desta propriedade, poder fazer alguns passeios em bicicleta ou em 4x4, fazer algumas degustações também de vinhos, e depois então, ao final da manhã, e juntamente com o motorista, partirem em direção a Portugal, atravessando a fronteira que faz a ligação entre esta região da Espanha e a região do Douro. E o objetivo seria chegar então à região do Douro portuguesa, atravessando estas maravilhosas vistas, até chegarmos ao alojamento de dia de hoje, que é o Hotel Six Senses. Para quem está habituado a vender Portugal, sabe que é uma das maiores referências na região do Douro a nível de alojamento, e onde incluímos um jantar com degustações de vinhos típicos daqui da região do Douro. No sexto dia, seria dedicado a visitar a região do Douro. Portanto, com o nosso motorista guia, iríamos visitar a Quinta do Portal, a Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, visitar as Douro, como o caso de Isabel, do Pinhal, visitar alguns dos mirantes mais e que nos permitem fotos como estas que estamos aqui a ver. O nosso motorista, o cuidado e essa atenção, porque seria a responsabilidade dele, digamos assim, levar-nos a conhecer estes points. Aqui neste dia, na região do Douro, nós escolhemos estas duas quintas do Douro, porque a Quinta do Portal, por ser uma quinta, digamos que mais pequena, mais familiar, e com quase cerca de 3 séculos de história, e onde o cliente pode vivenciar um tipo de produção e de cuidado do vinho bastante familiar. E a Quinta Nova Nossa Senhora do Carmo, também ela uma quinta maravilhosa, situada numa área mais alta do Douro, com vistas maravilhosas sobre o rio e sobre a paisagem, e onde se encontra aquele que é considerado um dos melhores restaurantes vínicos da Europa, que pertence à quinta, e onde nós então incluiríamos um almoço, além da visita às adegas, visita aos vinhedos e as provas de vinho. No sétimo dia, depois de visitar ainda mais duas famosas adegas da região do Douro, que é a Quinta do Bonfim e a Quinta da Pacheca, esta última com o almoço incluído e degustação de produtos típicos, então seria a altura de, com o nosso motorista, rumarmos a direção à cidade do Porto, onde iríamos passar os próximos dias a visitar a capital. O alojamento será na cidade do Porto e, como é lógico, quando falamos do passeio, e que eu vos falava naquele programa logo no início, para visitar os centros históricos, usávamos os tuk-tuks, podemos ver aqui uma imagem do que é um tuk-tuk. É a melhor forma de visitar qualquer centro histórico de uma grande cidade hoje em dia. E agora um tuk-tuk destes que a gente iria fazer a visita do Porto, portanto, com um guia que nos iria levar ao longo dos principais spots turísticos da cidade, e onde chegaríamos àqueles locais onde os carros normais não entram, porque não têm acesso para entrar. E no Porto, como não podia deixar de ser, ao longo da visita também teríamos uma visita e uma demonstração às famosas caves de sangue. No nono dia, e porque o objetivo desta viagem é recorrer as principais regiões de Espanha e de Portugal ligadas ao vinho, no nono dia sairíamos então do Porto e viríamos em direção ao centro de Portugal. Pelo caminho, iríamos visitar a famosa cidade de Aveiro, que podemos ver aqui nesta imagem, com os seus barcos moliceiros, e onde incluímos um breve cruzeiro de cerca de 1 hora com degustação de doces típicos.
E depois, então, uma visita a Fátima. Nós, quando falamos nas visitas a Fátima, elas não são obrigatórias. Há clientes que não são católicos, não são praticantes, não têm nenhum tipo de interesse em visitar a Fátima. Portanto, e como eu referi até agora, tudo isto pode ser alterável. Nós gostamos de colocar Fátima para que o cliente saiba que, estando neste percurso, é possível ele visitar Fátima. Mas se ele não o quiser fazer, fica com mais tempo livre para visitar outras áreas que existem naquela zona. O Mosteiro da Batalha, que é o maior mosteiro gótico de Portugal, também seria uma visita obrigatória durante esta viagem. E, neste dia, o objetivo seria chegar, então, no hotel Cooking and Nature, onde o cliente iria ter a tal aula de cozinha seguida de jantar. Este é o mesmo hotel que vimos no programa anterior, que fica próximo de Fátima, no centro de Portugal, e onde o cliente pode ter o que é uma experiência de uma aula de cozinha de algum prato típico de comida portuguesa. No 10º dia, o objetivo é sair da região centro de Portugal e irmos para o sul, para a região do Alentejo. É uma viagem de cerca de 2 horas e meia, de carro, através da qual o cliente poderá ver algumas das principais cidades durante o percurso, como é o caso de Estremoz, muito conhecida por ser uma vila com as suas casas típicas brancas de janelas azuis, típica do Alentejo. Aqui, como não podia deixar de ser, uma visita à herdade do Escudão, onde incluímos o almoço, a visita com o sommelier, a degustação dos vinhos, e depois, então, a visita à famosa Vila de Monsaraz, aquela que eu vos falei que fica no alto de uma colina, com vistas maravilhosas sobre a planície, e que fica a menos de 10 minutos do hotel que escolhemos para o dia de hoje, que é o Hotel São Lourenço de Barrocal, que é também um hotel fazenda, produtor de vinhos dentro do próprio espaço, vinhos, azeites, cavalos, toda uma série de produtos que o cliente pode viver dentro deste local. No 11º dia, está na altura do cliente já ter visto algo da região do Alentejo, ter vivenciado algumas das herdades e adegas mais típicas e rumar, então, em sentido à cidade de Lisboa, à capital. Pelo caminho, temos a cidade de Évora, na qual faremos uma paragem para que o cliente possa visitar a cidade de Évora, fazer um passeio a pé, almoçar e visitar ainda a adega da Cartucha, caso o pretenda. E terminar o dia já em Lisboa, onde chegará ao final do dia, basicamente será para descobrir a envolvência da área onde está o hotel, o centro histórico, sair para jantar em algum restaurante típico do centro da cidade. No 12º dia, a nossa sugestão é fazer um passeio tuk-tuk em Lisboa, à semelhança do Porto, que é um meio de transporte peculiar, o mesmo faremos em Lisboa, são cerca de 4 horas a bordo do tuk-tuk e durante estas 4 horas o cliente irá visitar todo o centro histórico, os principais bairros da cidade, o bairro do Belém, o Mosteiro dos Jerónimos, a Torre de Belém, a área mais nova da cidade, como é o caso do Parque das Nações. Portanto, nada faltará ao cliente nesta viagem que pode ser cerca de 4 horas. Ficando depois com a tarde livre para ele poder, então, sair para compras, fazer aquilo que ele quiser. No 13º dia, e já estamos chegando quase ao final destes 15 dias de viagem, o objetivo é levá-lo a conhecer a costa de Lisboa, com a cidade de Sintra e Cascais. Aqui o nosso motorista guia levaria ao cliente a visitar o Palácio da Pena, o Palácio da Vila, passear pela Serra e pela Vila de Sintra. Iríamos visitar as famosas adegas de Colares e fazer uma degustação deste vinho tão peculiar. Um almoço na área das Azanhas do Mar, com vistas fantásticas sobre o oceano, também uma paragem no Cabo da Roca e, para finalizar o dia, um passeio a pé na magnífica vila de Cascais, que é considerada, digamos, a Riviera Francesa de Portugal, devido ao tipo de pessoas que aqui se vêm a passear, o tipo de casas, de construção de casas e pequenos palacetes que povoam esta vila de Cascais. E que fica somente a 30 km da cidade de Lisboa. Portanto, o cliente, por volta das 6h30, 7 horas, está de regresso ao hotel, ficando ainda com o resto do início da noite para poder sair, para passear na cidade e fazer umas compras, jantar. O 14º dia, nós deixamos como dia livre na cidade de Lisboa, na capital, para ele poder fazer atividades pessoais, fazer compras, fazer aquilo que ele entender, ou simplesmente passear, descansar.
e somente ao final do dia acabamos por incluir um cruzeiro ao pôr do sol no Rio Tejo, quase que como forma de despedida desta maravilhosa viagem. É um cruzeiro de cerca de 1 hora, onde eu terá a oportunidade de ver a cidade desde o Rio, quando o sol se põe. E, finalmente, um jantar numa casa típica de Fados, como forma de despedida da viagem. Porque depois, no dia seguinte, no 15º dia, ele teria então que entregar, portanto, fazer o check-out e o motorista o levaria para o aeroporto para o traslado de saída e finalizando assim os serviços. Este programa, como podem ver, é bastante completo. Como vos falei no início, é um programa pensado para um cliente luxury, que não olha a gastos, digamos assim, mas que depois, juntamente diretamente com o Mundial, poderão ver este programa e os outros e o preço deles, mas que mesmo sendo este programa de 15 dias em luxury, podemos alterá-lo para algo mais à medida do vosso cliente, alterando isto para hotéis mais baratos de 4 estrelas, ou hotéis fazenda, hotéis de turismo rural, de forma a que possa se encaixar dentro do budget do vosso passageiro. Não vale a pena estarmos aqui a repetir tudo o que está incluído. Esta apresentação será disponibilizada pela Mundial a todos vós, portanto, depois qualquer dúvida podem tirá-la. E eu vou somente... Fátima,